vocês? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Aleluia. Eu também estou bastante feliz por estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Uma palavra que nós sabemos que é imutável, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que nos faz avançar cada vez mais, nos cura, nos liberta de todas as coisas e também nos faz prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Queria falar com vocês nessa noite. Vocês estão acostumados todas as quintas-feiras, nós temos o nosso culto de ensino e normalmente é um culto temático, né, sobre algum tema específico. Mas mês de fevereiro nós deixamos um tema livre e eu gostaria de falar com vocês algo que despertou meu coração já tem um tempo. E na sexta-feira agora, quando eu fui dar o discipulado na casa da Thaís, isso acabou borbulhando ainda mais no meu coração. Eu queria falar com vocês sobre o amor de Deus, né? Algo que é muito importante que nós saibamos. Eu gostaria de começar abrindo a Bíblia em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8, vai dizer assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é um versículo que muitas pessoas até decoram, até falam assim sem ver, né? Romanos 5,8, e acaba repetindo esse versículo o tempo todo, mas não vê a profundidade desse amor. E quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que Deus, Ele nos ama de tal maneira que não importa o que nós façamos, Ele não simplesmente nos amou, Ele nos aceitou e Ele nos considera como filho amado. Nós éramos pecadores, mas mesmo assim Jesus veio para morrer na cruz, mesmo nós não sendo merecedores de tudo isso. Mas por que Ele fez isso? Pelo tamanho amor que Ele tem pela humanidade, pela sua criação. E em João 15, 13, João 15, 13, ele diz assim, João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, Ele deu a sua vida por todos nós, mas tem um detalhe importante que as pessoas às vezes não prestam atenção. Nos versículos anteriores que antecedem ao versículo 13, ele diz assim, no versículo 12: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E aí ele diz logo abaixo: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Amém? Então nós precisamos entender, para que eu possa ser amigo de Jesus, eu preciso cumprir essa ordem. Nós temos no versículo anterior falando que eu preciso amar aos outros como Ele nos amou. E depois, logo em seguida, ele fala que se nós cumprirmos isso, nós seremos amigos dele. Amém? Amém. Jesus, Ele deu a vida por mim e por você antes mesmo de eu ter nascido. Antes de eu ter nascido, Ele já tinha dado a vida por nós. Ele se fez culpa em nosso lugar. Era para nós estarmos naquela cruz. E Ele fez tudo isso para que eu recebesse algo muito importante na nossa vida, que é a vida eterna. As pessoas ficam se preocupando com essa vida terrena, quando na verdade nós devemos nos preocupar com a nossa vida eterna. Nós devemos nos preocupar com a nossa eternidade. Amém? Amém? Deus, Ele entregou seu único filho naquela cruz, provando o seu amor por nós. Ele quer um relacionamento conosco de pai e filho.
Ele nos ama tanto que Ele decidiu fazer isso para que nós tivéssemos esse relacionamento de pai e filho. E nós sabemos que um relacionamento de pai e filho, muitas vezes, você tem uma liberdade de falar com o seu pai, e às vezes você não tem liberdade de falar com Deus. Deus é um pai amoroso, é um pai bondoso. Deus é o próprio amor. E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira. Esse de tal maneira significa que você não tem meios para explicar. Nós não conseguimos explicar nem mensurar tamanho amor. Eu posso amar uma pessoa, eu posso amar coisas, mas eu consigo mensurar o amor que eu tenho pela minha esposa, eu consigo mensurar o amor que eu tenho pela minha família, pelos meus amigos, mas o amor que Deus tem por nós, você não consegue descrever. Não há ciência que é capaz de poder desvendar o tamanho desse amor. E é desse amor que eu quero falar com vocês nessa noite. E o que é mais impressionante é que o diabo tenta a todo tempo deturpar esse amor nas nossas vidas. Ele diz que você é um fracassado, às vezes ele fala para você, mas Deus não te ama tanto assim. Se Ele te amasse dessa tal maneira, você não estaria vivendo desse jeito. E o diabo fica o tempo todo assoprando nos nossos ouvidos, nos dizendo que somos derrotados, nos dizendo que nós não conseguiremos fazer determinadas coisas. Mas sabe por que o diabo faz isso? Eu estava vendo uma vez um vídeo, e o vídeo falava dessa maneira: o diabo sabe qual é o seu fim, e ele não tem como mudar isso. O diabo não consegue mudar o final dele. O final dele é de derrota. Ele já é caso vencido. Mas ele tenta de todas as maneiras mudar o nosso. Algumas pessoas ele consegue, porque quando você não está firmado na rocha que é Cristo, qualquer vento que bate te derruba. Às vezes você está assim, sabe aquela montanha quente, montanha russa? Uma hora você está bem, outra hora você está mal, outra hora você está bem de novo, e não sai dessa inconstância. Nós precisamos ser firmes. Quando você está firmado na rocha, você tem que se tornar um crente inabalável. Você não pode se desesperar por causa da circunstância. E Deus, Ele nos ama tanto e nos deu um mandamento que nós devemos amar o nosso irmão. 1 João. João 4, versículo 20. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não os vê. Ele nos deu esse mandamento. O mandamento é para ser cumprido. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todos amam a Deus aqui? Então, qual é o mandamento? Ame o seu irmão. Às vezes, a palavra de Deus, ela pede coisas para nós que muitas vezes na nossa natureza humana é complicado. Às vezes você tem que amar uma pessoa que você, sabe, que fala mal de você, que faz um monte de coisa errada, que tenta derrubar, tenta fazer algo contra a sua vida o tempo todo. Uma pessoa que se ela pudesse dar um tiro em você, ela daria, mas mesmo assim você precisa amá-la. Se ela não te amar, é um problema dela. Mas nós precisamos amar a todos. 1 João, aproveitando que vocês já estão em 1 João 4, sobe no versículo 11. Olha de novo. Amados,
Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se você não ama alguém aí, já vá deixando Deus tratar seu coração. Isso é importante. A palavra ela serve para várias coisas. A palavra ela serve para corrigir, ela serve para ensinar, ela serve para exortar. Então, quando a palavra chega em nosso coração, e muitas vezes chega de um jeito pesado, de um jeito amargo, deixa entrar e deixa Deus tratar seu coração. Porque muitas vezes as pessoas recebem uma palavra e não aceitam essa palavra e perdem uma bênção, porque não transforma. A palavra só vai mudar a sua vida quando tirar você da zona de conforto. Enquanto você fica querendo somente palavra que massageia o ego, pessoas ficam indo de igreja para igreja, porque fica esperando o pastor falar bem dela, fica esperando o pastor passar a mão na cabeça, e muitas vezes não é isso que Deus quer tratar com você. Muitas vezes Deus quer, através do amor dele, Ele ama tanto a sua vida que Ele quer tratar você, para que você possa cumprir o mandamento que é amar uns aos outros. E olha 1 Coríntios, Coríntios 13, 7. Ela vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ou seja, independente das adversidades que se levantam contra você, você precisa se manter firme, amando os seus inimigos, amando aqueles que amar quem você já. Eu amar a Ceci é fácil. Mas e aí? E para eu amar uma pessoa que eu sei que fala mal de mim, como é que eu faço? Eu amo também. A Bíblia diz de você colocar brasas vivas. Muitas vezes a pessoa vem e fala mal de você, e você sabe, você vai lá e cumprimenta: eu te amo, meu irmão. E você fala algo que ela nem imagina que você faria. E quando você faz, esse amor constrange, a ponto da pessoa falar: peraí, estou fazendo algo de errado com o irmão aí, preciso mudar. A palavra amor, ela é algo tão profundo. E o problema maior é que muitas vezes nós não estamos dando muito valor a essa palavra amor. A gente vê casal assim, por exemplo, o cara conheceu a menina semana passada. Aí hoje ele liga para a pessoa e fala: eu te amo. Em uma semana. Antigamente, para você falar eu te amo, ó, custava. Tem pais que o filho já está grande e às vezes o pai não consegue falar eu te amo. Mas ele gostaria, mas ele não consegue, porque ele reconhece essa palavra amor. Aí eu vi um exemplo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Qualquer coincidência, qualquer semelhança será mera coincidência, se vocês já fizeram isso. Por exemplo, principalmente as mulheres, você vai numa loja e aí você olha na loja, você depara com aquele vestido lindo, maravilhoso, o vestido que você sempre quis comprar. Aí vocês pegam e falam o que mesmo? O que vocês falam? Amei esse vestido, não é isso? Eu mereço. Amei esse vestido. Fala ou não fala? Não, eu estou me inventando. Amei esse vestido. Aí você vai lá e compra o vestido que você amou. Só que no decorrer do tempo, esse vestido começa a desbotar, começa a estragar, começa a envelhecer. E aí você simplesmente ou você joga fora, ou você esquece, ou você simplesmente dá para alguém e desconsidera todo aquele amor que você tinha no princípio. Quer dizer, eu amava aquele vestido e hoje não amo mais. Aí vamos parar para pensar, quantos relacionamentos hoje estão assim? Quantos relacionamentos? Eu não falo só relacionamento de marido e de mulher, eu falo de relacionamento de amizade, relacionamento humano mesmo, de você pegar e você ama a pessoa,
mas na maioria das vezes você ama a utilidade que ela tem para você. E nós precisamos amar, muitas vezes, a inutilidade dessa pessoa. Você amar a pessoa pela sua utilidade, você vai desprezar ela quando ela não for mais útil para você. Aí esse amor acaba, que nem acabou pela roupa que não serve mais. Estão entendendo? Amém. Amém? Às vezes a gente tem que ser tratado nessas áreas. Por isso que eu quis ministrar sobre isso hoje. Porque muitas vezes a gente ou ama dessa forma ou recebe amor dessa forma. Eu, por muitas vezes, eu achei que eu tinha vários amigos, mas muitos amigos meus eram amigos pela minha utilidade na vida deles. A partir do momento que a minha utilidade passou a não mais fazer diferença na vida delas, aquele amor acabou. E aí eu me via, muitas vezes, sozinho. Mas nós podemos entender que o amor de Deus de tal maneira é um amor que não precisa você ser útil para Ele. Ele te ama verdadeiramente. E nós vamos entender aqui que existem inúmeras palavras que definem o amor. Mas existem 3 palavras no grego que eu gostaria de mencionar para que nós possamos entender sobre isso. Uma palavra que define amor é a palavra philos, ou filéu, que significa amor fraternal, que é o amor entre irmãos. É um sentimento de carinho, de dedicação, de interesse, que gera vínculos de amizade, de companheirismo. Abra a Bíblia de vocês aí, em Romanos, doze, 10. Eu disse no começo que nós precisamos amar uns aos outros, que é o mandamento. Romanos 12, 10 vai dizer assim, além de você amar uns aos outros, está escrito assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. É o amor fiel, é o amor de companheirismo, é o amor de amizade, é o amor de irmão. E aí nós temos o amor eros, que é o amor romântico. É aquele amor que busca prazer, que quer se satisfazer. É de onde vem a palavra erótico. O amor eros é o que deu a origem à palavra erótico. Então, o amor eros é o amor de você buscar prazer no outro, né? Só que tem um detalhe que é muito importante que nós possamos entender essa noite. Tanto o amor filéu ou filhos, que é o amor fraternal, quanto o amor eros, que é o amor do prazer, ele necessita ser correspondido. Ele precisa ser correspondido. Ou seja, eu amo a Ceci, mas eu preciso que ela me ame, para que isso seja completo. Até muitas vezes, se você falar para a pessoa que você ama, você chegar a olhar bem nos olhos dela e falar assim: eu te amo. O que você espera de volta? Eu também te amo. Você entende que existe uma troca? Ou seja, o amor do tipo filos e o amor do tipo eros, ele necessita que haja uma correspondência do outro. Não funciona sozinho. Quando esse amor é sozinho, nós chamamos de amor platônico. É isso, Ju? A pessoa ama algo, ama alguém, mas ela não é correspondida. Aí é chamado de amor platônico. Não existe. Quanto na escola, né? 4ª série, 5ª série, eu tenho uma namoradinha, só que ela não sabia. Eu amo a menininha lá da 5ª série, mas ela nem imaginava que isso existia. Não é correspondido. Então, quando não é correspondido, esse amor não tem valor. E
nós temos o amor do tipo, o amor ágape. O amor ágape é um amor incondicional, é um amor voluntário, que não discrimina e não impõe condição. Ou seja, não precisa de condição nenhuma para eu amar. E esse amor é exatamente o amor do tipo de Deus, o amor ágape. Ele nos ama, mas não nos obriga a amá-lo. Isso é a maior prova de amor. Ele nos ama, mas não nos obriga a amá-lo. Eu faça o que eu fizer, seja bom ou seja ruim, ele vai continuar me amando. É lógico que virão consequências disso. Se você faz coisas ruins, você não vai colher coisa boa. Mas Deus não deixa de amar você. Deus continua amando até os pecadores. Deus continua amando até os homicidas. Mas Ele não compactua com o pecado. Nós dizemos no começo aqui que Ele entregou seu Filho único para morrer na cruz enquanto nós éramos ainda pecadores. Ele não entregou Jesus para morrer na cruz só pelo diabo. Jesus morreu para salvar a humanidade. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E vem da palavra plenitude, que o Samuel disse, é uma palavra que eu amo muito. Plenitude é algo completo. O termo ágape, só por questão de curiosidade, como é um culto de ensino, o termo ágape, ele aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. De várias maneiras, esse amor do tipo ágape aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. Deus, ele viu beleza em nós. Mas quando ele olha para nós, ele procura Jesus em nós. Deus, ele viu beleza, mesmo nós não sendo perfeitos, mesmo nós fazendo muitas vezes coisas erradas, ele olha para nós e ao ver Jesus em nós, ele nos ama intensamente. Um tipo de amor sacrificial. Mas o que realmente significa o amor ágape? Aí eu anotei aqui para não me perder. O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É um amor desinteressado, puro e genuíno. O amor ágape não esmorece, não é constante e permanece forte, não é inconstante e permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais indigno dos homens. Como eu disse para vocês, é um amor sem interesse algum. Quando nós vemos essa definição, nós logo pensamos assim, mas eu não vou conseguir nunca ter esse tipo de amor. Nunca vou conseguir ter esse tipo de amor. Porque a nossa velha natureza realmente não era capaz de amar dessa forma. Mas hoje nós temos uma nova natureza, nós somos nova criatura. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós, ele gera em nós o que nós chamamos de fruto do Espírito. Aleluia. E o amor é um fruto do Espírito. Então, nós que somos filhos, nós que recebemos o Espírito Santo, nós somos capazes de gerar em nós esse amor ágape. Que é você amar o seu irmão na sua inutilidade. É você amar o seu irmão sem querer interesse, sem querer algo em troca. É o tipo do amor, é o amor do tipo de Deus. Você é capaz de amar dessa maneira? Você é capaz de amar o seu irmão sem querer nada em troca? Eu falei no começo que o amor do tipo filhos é o amor que você depende de uma correspondência do outro. Você ama, mas você quer que a pessoa também te ame. Mas como você tem esse amor do tipo de Deus, você tem um amor desinteressado em que o outro te ame. Você continua amando porque Deus te amou primeiro. Amém. Amém? E aí fica mais fácil de eu cumprir o meu mandamento. Mesmo que a pessoa
pessoa seja uma pessoa que não merece o meu amor. Mas nós merecíamos o amor de Deus? Ah, fulano não merece o meu amor, mas nós merecíamos? E mesmo assim fomos alcançados. O que você está pensando que você é, então? Se Deus, que é o Ser Supremo, nos ama, independente, sem interesse em troca, em nada em troca, apenas que nós amamos o nosso... Ele nem fala, me ame, mas ele fala, ame o seu irmão. Se alguém te humilhou, se alguém te decepcionou, se alguém te colocou para baixo, se alguém vive te desmotivando, saiba que pessoas são falhas. Então não foque em pessoas. Quando você foca em pessoas, é muito fácil. Na sexta-feira, quando nós fomos dar um discipulado na casa da Thaís, todos eles que conversaram conosco, que falaram, nós saímos de uma igreja, o relato de todos eles era, eu saí por causa que o irmão me decepcionou, eu saí porque me decepcionei com fulano, eu saí porque falaram mal de mim. Ninguém saiu porque Deus falou algo para mim. A maioria, se você perguntar para um cara que é desviado, que saiu de uma igreja, ele saiu por problemas por causa do irmão dentro da igreja, que não colabora, que está aqui para amar, mas não ama. Praticamente parece que está trabalhando com o diabo, expulsando as pessoas. Oh Deus. Tem irmão que é assim. A concorrência. É. Sabe aquela. Tem irmão que é tão dessa maneira. Eu até vou falar, tem irmão que é de tal maneira que esse versículo, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, não existe na Bíblia dele. Chorar com os que choram até choram, mas alegrar com quem se alegra. Já vem logo aquela pergunta, por que não comigo? Efésios 3. Efésios 3, 14. Quem daqui é santo? Amém. Justo? Amém. Amém? Essa oração é uma oração de Paulo pelos santos. Ele diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? O que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? Quando eu li isso, eu fui buscar. Ser cheio de toda a plenitude de Deus. Efésios 5. Efésios 5, 18 ao 20. Como ser cheio da plenitude de Deus. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma forma de você ser cheio do Espírito Santo. E uma dica, chegue na igreja cheio, para que você possa transbordar. Amém. Não chegue na igreja esperando ser cheio, porque aí você passou uma semana inteira vendo Netflix, vendo muitas vezes pornografia, muitas vezes vendo Datena, ou assistindo qualquer porcaria na TV, e não se enchendo do Espírito Santo, não se enchendo de Deus. E aí você chega no
exemplo, na quinta, em meia hora, e você quer sair daqui rodopiando. Não dá tempo. Aliás, dá tempo. Mas se prepara, chega aqui pronto. Amém? Amém. A vida cristã é a vida no Espírito. Essa característica deve alcançar todos os aspectos de nossas vidas. Viver cheio da plenitude de Deus é permitir que o Espírito Santo influencie todas as dimensões do nosso ser. Aleluia. O Espírito Santo tem direcionado sua vida ou você não tem dado espaço para ele? Quem direciona a sua vida é você mesmo ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo conhece o caminho. Só uma dica. Hashtag fica a dica. Você vai ficar dando voltas. Aleluia. Não vai chegar a lugar nenhum. Outra característica de ser cheio da plenitude de Deus: ter sobriedade, equilíbrio e moderação é uma marca de quem é cheio do Espírito. 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então nós precisamos ser fortes e corajosos, nós não somos covardes. Ele nos deu espírito, não deu espírito de covardia, ele nos deu poder e autoridade. Amém. Amém? Então que nós possamos usar desse poder e dessa autoridade. Ele nos deu amor e equilíbrio. Então equilibre as coisas. A vida cristã precisa estar equilibrada. Viver cheio do Espírito também é viver de forma ordenada e controlada. 1 Coríntios 14, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, uma pessoa que vive cheia do Espírito Santo, ele vive uma vida ordenada, não tem bagunça, não tem que ficar dando piruleta, malabarismo para se mostrar para as pessoas que você é o profeta das multidões. Quantos e quantos fazem isso? Quantos que precisavam diminuir muito para que Deus cresça? Mas a pessoa faz o contrário. A pessoa quer aumentar cada vez mais e Deus que diminua. Porque eu controlo a situação. Eu sou o centro da minha vida. Aí amanhã chora. Porque está com uma vida desregrada, desequilibrada e nada prospera. Não deve existir na vida do cristão nada que lhe roube a moderação e o controle. Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como sábios. Qualquer influência ao seu redor que te faz perder o seu controle, impede você de ser cheio de Espírito. Então não permita, não dê lugar aos seus ouvidos para ficar ouvindo as vozes ao seu redor. Ouça a voz. Amém. Aquela voz de comando, aquela voz que você, sendo filho, tendo um relacionamento com o Espírito que você conhece, dê razão, dê vazão a essa voz. Ela vai te guiar a toda a verdade e vai fazer com que você seja bem sucedido em todas as suas áreas. Amém. Agora, quando você ficar dando vazão às vozes, e muitas vezes as vozes
Não são vozes do além, são vozes de pessoas que estão do seu lado, deixando o diabo usar a boca deles para fazer com que você caia. E aí você dá ouvidos. Pare de dar ouvido a quem não pode te levar para frente. Ah, mas eu já recebi a Cristo, eu sou salvo, eu já tenho a vida eterna, eu sou membro da igreja. Mas não se contente apenas com isso. Busque todo dia, eu disse todo dia, Amém. essa plenitude em Deus. Se aperfeiçoar, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como que eu chego ao pleno conhecimento da verdade? Ser salvo é você declarar com a boca e crer com o seu coração. Eu sou salvo. Mas como eu chego ao pleno conhecimento da verdade? Quando eu busco conhecimento. Conhecer e prosseguir em conhecer. Isso é feito diariamente. Quando você quer ficar bom numa coisa, por exemplo, Samuel, para ele ficar bom para tocar violão, ele tem que tocar violão todo dia. Os maiores músicos ainda vão em ensaios, mesmo sabendo todas as notas sem olhar, mas eles ensaiam porque eles querem cada vez mais conhecer. E nós achamos que já estamos satisfeitos porque lemos a Bíblia uma vez. Nós sabemos que até a fé, voltando agora para o amor, eu saí um pouco para poder entrar nessa parte da explicação dessa plenitude de Deus aí. Mas até a fé, ela opera pelo amor. Não adianta você dizer que tem fé, mas você não tem amor. A fé não funciona. A sua fé não vai funcionar, porque é como se fosse um rádio a pilha, sem pilha não funciona. Por que eu falei para vocês que borbulhou em mim o desejo de falar hoje sobre o amor de Deus? Porque eu estava dando discipulado na casa da Thaís, e eu comecei a falar da época onde as coisas foram criadas. E aí eu percebi, eu lembrei de uma ministração da pastora, eu lembrei de umas ministrações que eu já havia ouvido outras vezes, e aquilo foi borbulhando em mim, eu fui falando sobre isso. E você imaginar que Deus criou todas as coisas, Deus criou um lindo jardim, colocou cada coisa no seu devido lugar, criou os pássaros, os animais, criou tudo mais perfeito. Ele disse que tudo aquilo era bom, é uma criação boa que ele fez. Mas na hora que ele foi nos criar, ele nos pegou, os três nos pegaram, nos moldaram com as próprias mãos e nos colocou naquele local onde ele criou com tanto carinho. Eu logo lembrei, eu acho que foi a pastora que ministrou uma vez, uma mãe quando vai ter um filho, ela prepara o quartinho da criança, e ela prepara aquele quartinho com tanto amor, com tanto carinho, para depois quando a criança nasce, ela chega lá e coloca no bercinho e fala: esse é o seu lugar. Todas aquelas coisas lá que estão envolvidas, há um amor envolvido. Imagine esse amor de Deus quando Ele criou todas as coisas. Eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque se você começa a se identificar com esse amor, você começa a entender esse amor de tal maneira. O amor inexplicável de Deus que nos criou com as próprias mãos e nos deu poder e autoridade, nos deu domínio sobre todas as coisas. Nós, por causa do pecado de Adão e Eva, foi perdido, mas hoje foi resgatado. Aleluia! Jesus veio para morrer em nosso lugar, em nosso favor, e nos substituiu naquela cruz. Jesus, ele se identificou conosco no batismo e nos tornou justo quando ele ressuscitou naquela cruz e nos deu vida, e vida em abundância. Aleluia! Para nós podermos
fazer o que com isso? Ficar vindo para os cultos somente recebendo para nós? Não! Esse amor de tal maneira para que nós possamos propagar o reino. Amém. É para que nós possamos levar esse amor a toda criatura que merece. Amém. Será que você consegue passar do lado de uma pessoa que está caída no chão e você não tem um sentimento de eu preciso ajudar essa pessoa? Ou uma pessoa que está vivendo com depressão, uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, um drogado, seja lá o que for. Você não consegue olhar para aquelas pessoas com um olhar de amor. Se você não consegue, ora para Deus te dar esse olhar. Porque é inadmissível. Nós recebemos tanto amor de Deus e nós não fazemos nada com isso. Simplesmente reter esse amor. Como uma vez, uma outra ministração que eu ouvi também, que o mar morto é morto porque ele retém quem recebe. Não existe fluir de águas vivas. Não existe nada, é um lago parado. Você é o quê? Tem dentro de você o quê? Você tem rio de água viva ou você tem uma lagoa fedendo, uma lagoa parada, uma lagoa que não faz nada? Dentro de mim eu tenho rios de água viva, que eu quero alcançar pessoas. Eu lembro de uma frase quando eu comecei a dar discipulado. Eu lembro de uma frase do pastor Valdemir que ele disse assim, que você se vicie nisso. Opa. Que você se vicie nisso. Se viciar em quê? Em propagar o reino, em propagar o ensino, em propagar as boas novas. Se viciar nisso. A gente se vicia em tantas coisas. O amor de Deus, ele constrange, ele precisa nos transformar. Em Romanos 5,5 ele vai dizer que ele derramou o seu amor em nossos corações. Coloca Romanos 5,5 para mim fazer um favor. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, Ele derramou o amor dele em nossos corações através do Espírito Santo. Para quê? Para nós ficarmos parados? Nós começamos a dizer essa semana, não sei se vocês perceberam, que nós somos uma igreja em movimento. E é fato. Eu não estou podendo ir em todos os lugares, mas eu estou vendo a igreja indo em todos os lugares, todos os dias da semana. Praticamente todos os dias. Segunda, terça, quarta, só Jesus me ajuda. Mas por quê? Qual é a intenção disso? Ir na casa das pessoas só? Não. Não é só ir na casa das pessoas. É ir para tomar um suco, para tomar um café? Não. É para levar esse amor aqui, ó. É para levar esse amor aqui e fazer com que outras pessoas se envolvam nesse amor. Amém. E uma coisa importante que diz em Romanos 8,39, que nada, absolutamente nada, irá nos separar do amor de Deus. Ele nos ama, não nos obriga a amá-lo. É verdade. Porém, o amor de Deus nos capacita a amá-lo. Pegou? Ele nos ama, não nos obriga a amá-lo. Mas esse amor nos capacita a amá-lo. Mesmo que você não queira. Ele vai pegar de um jeito que você não consegue não amá-lo. E você amando a Deus, consequentemente você passa a amar o seu irmão. Glória a Deus. Porque eu já falei para vocês aqui, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é mentiroso. E quem é mentiroso na história? É o Tiago que tu não falas? É o diabo. O pai da mentira. Então eu não posso ser mentiroso. Se eu amo a Deus, eu sei que eu amo a Deus, eu também amo o meu irmão. Na sua inutilidade.
Desse modo, nós passamos a ser colaboradores de Deus para propagar esse amor a toda criatura. Amém. E para finalizar essa ministração, estou terminando. Pelo amor de Deus. 1 Coríntios, não tem como falar sobre o amor de Deus sem ler 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu fale, mas leiam isso e prestem atenção em cada palavra que você está lendo, não leiam por ler. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça por essa palavra que foi ministrada, que ela alcance corações sedentes, Pai. Amém. Que ela encontre corações totalmente disponíveis para receber essa palavra e que ela possa ser propagada a toda criatura que precisa. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a reter esse amor de tal maneira que o Senhor derramou em nosso coração. Obrigado, Deus. Obrigado por vidas sendo transformadas aqui nessa noite, por pessoas sendo curadas nessa noite, Amém. por pessoas sendo libertas do cativeiro, por pessoas tendo a mente totalmente desobstruída e sendo cativas somente ao Senhor. Nós te damos graça, Pai. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém.